Direito e Literatura está de volta com o nosso programa de hoje, o especial com Juremir Machado da Silva. Enfim, vamos falar bastante também sobre isso. Em 2018 completa-se 50 anos de maio de 1968, mas já vamos falar disso também, porque tudo isso está entrelaçado com o comportamento da esquerda de antes e de agora, enfim. Mas você falava do livro Contra o Método. Que compraste do... Comprei do Carlito, do Carlito, que se transformou depois num guru importante aí. Ele já tinha toda essa perspectiva orientalista e tudo mais. Ele me vendeu esse livro, eu li e me apaixonei, porque um livro de um físico austríaco, naturalizado americano, e que basicamente defende uma epistemologia libertária. E que tinha muito a ver assim, com a minha personalidade de tentar pegar o contrapé das coisas, de duvidar, de provocar, às vezes até de teimar um pouco contra certas convicções, certas modas, e tinha uma orientação metodológica. Assim, olha, na busca do conhecimento só tem um método que realmente vale, tudo vale. Tu usa todas as perspectivas, inclusive hipóteses ad hoc, tu vais lá, provoca, tenta invalidar, produz o choque. Eu achei aquilo apaixonante, porque a minha personalidade era essa, uma personalidade assim de quem estava inconformado, inconformista, querendo ir na contramão de tudo, principalmente daquilo que era o discurso dominante numa faculdade de história, não entre os professores, mas entre os próprios alunos. Exatamente. Que era uma perspectiva marxista, de esquerda. De promessas. Um futurismo, uma ideia de progresso, de emancipação, de racionalidade. E com todas essas leituras, especialmente o Maffesoli, eu estava interessado no papel da emoção, do não racional, do irracional, do estético, do estar junto, daquilo que é constitutivo das relações humanas, que não são sempre muito racionais, não. Então eu comecei a trabalhar muito com essa perspectiva, que é muito forte naquilo que é chamado de pós-modernidade. O essencial da pós-modernidade não é, nessa perspectiva, que não existam verdades ou que tudo seja relativo. A pós-modernidade é muito mais um discurso, assim, uma epistemologia da suspeita. A pós-modernidade pergunta, essa tua verdade é verdade mesmo? Qual é a demonstração? Quais são os critérios? É como se passasse de novo no tribunal e tivesse que, mais rigorosamente, provar essa verdade. Pois essa é uma questão importante, porque pode-se dizer assim que há até um certo senso comum com relação à pós-modernidade, à produção de narrativas, e ela se torna, digamos, algo, deletério até, porque se liga, por exemplo, à questão às pós-verdades. Então você pode negar tudo e de todo modo, uma questão importante, epistemológica, é de que, de todo modo, embora eu tenha que duvidar e buscar a prova da prova, e a prova da prova da prova, mas isso não significa que as coisas possam ser negadas. Isso para a comunicação é muito importante nos tempos de fake news, por exemplo. Importantíssimo, porque... Que é fundamental. Fundamental, porque tem a ver com clareza de procedimentos e de critérios. Isso. Muitas vezes, assim, eu leio teus artigos e converso contigo, e leio muitos teus artigos, e eu vejo ali, nas tuas preocupações, aspectos tipicamente pós-modernos. Por exemplo, a preocupação com a definição das regras do jogo. Sim. Porque a pós-modernidade, ela não diz que o jogo não tem regras. Ao contrário, ela diz assim, quais são as regras do jogo? Estabelecidas as regras do jogo, nós vamos medir o jogo por essas regras. Isso. E não pode mudar a regra do jogo durante o jogo. Então, é bem simples nesse sentido. Senão a regra do jogo é a regra do intérprete. A regra do intérprete. E esse é um grande problema do direito. Exatamente. Acho que é o maior problema do direito. Eu me sinto cada vez mais um neopositivista. Durante muito tempo eu tive preconceito com essa expressão, eu vinha da faculdade de História, positivismo e tudo mais. Mas o neopositivismo, no fundo, é uma afirmação da clareza das regras do jogo. Então, poderíamos dizer assim, eu construí uma coisa chamada condição hermenêutica de sentido, que eu busquei lá na condição semântica de sentido, do neopositivismo mesmo,
que é a questão, por exemplo, muito simples em algumas coisas. Eu tenho que demonstrar. Então, se eu coloco um não na frente e não muda nada, é porque a frase não tem sentido. O enunciado não tem sentido. Exatamente. Assim, quando a gente pega... Isso no jornalismo, então, eu vou dizer assim, há um clamor social. E como você não tem como verificar, você bota um não e não muda nada, porque o enunciado é vazio. É vazio. É isso. Eu penso muito em todas essas polêmicas que nós temos ultimamente, a STF, a Constituição. Por exemplo, a questão da interpretação. Isso, sim, eu ia perguntar agora isso. O próprio Humberto Eco deixou isso bem claro. Muitas interpretações são possíveis, mas não todas. Claro. Nem tudo é legítimo como interpretação. Então, se na Constituição está escrito tal coisa, é possível ler essa coisa exatamente como aquilo que está escrito. Tem falado muito disso, e não outra. Não pode dizer assim na Constituição, tal coisa não se pode fazer. E eu vou lá e digo, não, mas nesse caso pode. Por quê? Por quê? Então, nesse sentido, é uma demanda de literalidade. A demanda no sentido de que é possível comunicar com certa clareza. Então, é uma demanda epistemológica, nesse sentido. Eu gosto muito de uma piada que se conta que envolveria o Jacques Derrida, de quem eu fui aluno, e o Carl Otto Appel. E o Derrida, como bom francês, capaz de construir fórmulas extremamente interessantes e provocativas, no fundo estava dizendo o seguinte, olha, quando a gente comunica, se eu estou falando para 100 pessoas, cada pessoa está entendendo de uma determinada maneira, porque existem desvios, trajetórias, filtros e tudo mais. Ora, se cada um está entendendo de uma maneira, a comunicação é impossível. A conclusão era, a comunicação é impossível. O Carl Otto Appel respondeu, concordo. Pronto, liquidou. Então, qual é a questão? Critérios. Não posso aceitar que cada ministro do STF julgue as coisas sem definir critérios. Um dia é um entendimento, outro dia é outro. Não, o entendimento deriva das regras do jogo. Isso. Enquanto certas regras estão valendo, tem que derivar daquela regra. O Humberto Eco, tu falasse, né, que é um importante autor que passou também, passa pelas nossas discussões, pelas nossas obras, nossos escritos. Ele fala na superinterpretação, sobreinterpretação, e também uma espécie de hipointerpretação. Por vezes se dá um sentido a menor e às vezes se dá o sentido muito maior. Por exemplo, nós podemos brincar, o exemplo até acho que foi o André Caran Trindade que me passou, e eu escrevi um exemplo do a Capitu. Você pode discutir se ela traiu o Bentinho ou não, mas não dá para escrever que ela era um travesti, por exemplo. Eu li esse artigo e é perfeito. Justamente, nós não podemos dizer isso. Nós podemos dizer muitas coisas sobre a Capitu, mas não qualquer coisa. Mas não qualquer coisa. E isso toda é uma lição dentro dessa ideia de pós-modernidade um conceito que é um modo, uma espécie de blindagem contra um relativismo que se estabelece no cotidiano, por exemplo, das mídias, dos jornais, enfim. Os pós-modernos, no fundo, disseram o seguinte, olha, faz tempo que vocês nos apresentam determinadas teses como se fossem verdades, vocês juram que é verdade, impedem qualquer discussão sobre essa verdade, mas nunca apresentam a prova. A prova a partir daqueles critérios estabelecidos previamente como capazes de validar essa prova. A questão não é dizer assim, existe uma prova absoluta, eterna, transcendental, mas uma prova em relação ao enunciado que foi feito. Vocês estabeleceram um enunciado, depois negam o próprio enunciado, mas continuam dizendo que corresponde ao enunciado. Que história é essa? É uma questão discursiva. No direito, que corre sempre o risco das narrativas substituírem o próprio texto, né? Quer dizer, aí no direito aplicando isso que nós estamos falando, das mínimas coisas. Por exemplo, se alguém diz decido assim porque fulano disse isso, tem que demonstrar. Que fulano disse isso. E no contexto.
E no É o contexto. mínimo. É o mínimo. O que não pode é simplesmente dizer que disse. Exatamente. Quer dizer, Então, qual é a prova da prova disso? são questões de linguagem muito importantes e que muitas vezes qualquer criança entende. Só depois que a gente se torna intelectual é que isso não é mais compreendido. Qualquer criança sabe que no futebol o jogador de linha não pode dar um tapa na bola. Não pode. Qualquer pessoa sabe. Qualquer criança aceita. 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 Não, feriu a regra. Isso. Feriu a regra. Para que o jogo seja legal, não pode ferir a regra. Todos são juízes dentro do campo. Diz, não, isso que tu fizeste não está na regra. Então se reconhece a regra. Então seria o futebol, por exemplo, é um bom exemplo de uma sociedade de intérpretes, porque também os que estão olhando conhecem as regras. Conhecem as regras e querem aplicá-las. E querem aplicá-las. Exatamente. E tem bem a noção da correção e da incorreção. Perfeitamente. E não aceitam o descumprimento da regra. Claro que tem aquele que quer levar vantagem e que tenta infringir a regra, todos os outros se revoltam. Claro, e ele quebra a cara porque se no primeiro tempo do jogo ele aceitou a quebra da regra porque ele beneficiava, e quando... no segundo tempo... Exatamente, quando prejudicá-lo ele vai reclamar. Ele vai reclamar. Então nos mostra um monte de coisas, assim... Isso. Uma comunidade de intérpretes, uma comunidade que sabe qual é a regra, uma comunidade que sabe que o jogo só faz sentido se tiver regra. Claro. Porque se ele não tiver regra, aí ele é outra coisa. Aí não tem mais como produzir o resultado satisfatório. Perfeito. No direito tem um livro que chama a Sociedade dos Intérpretes da Constituição. Acho que foi traduzido, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes. Que trata a sociedade de intérpretes da Constituição, que eu acho uma boa metáfora isso, de que os jogadores interpretam, aceitam, sabem a regra e o povo, a torcida também, sabe a regra, interpreta a regra e tem a noção da correção e do seu cumprimento. Perfeitamente. Essa é uma questão... Então, por que isso não se aplicaria à Constituição? E ao direito como um todo e à própria sociedade. Se a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, só cabe uma pergunta: o que é trânsito em julgado? Exato. A partir do momento em que toda a comunidade jurídica responde da mesma maneira o que é trânsito em julgado, me parece que só cabe uma coisa: ou mudar a Constituição, ou aplicar a regra. Se é proibido ir ao supermercado no domingo, tivesse uma lei, eu não posso discutir que é proibido, posso discutir o que é um supermercado. Exatamente. E posso dizer, olha, essa regra não é boa, vamos mudar a regra. Vamos mudar a regra. Mas enquanto ela não for mudada, ela tem de ser aplicada. E a regra também diz que eu preciso chamar um intervalo. O Direito e Literatura faz uma pausa e vamos para o terceiro bloco, continuando essa agradável conversa com o nosso convidado especial de hoje, o Juremir Machado da Silva, que é escritor, radialista, professor, tradutor, enfim, vamos continuar falando disso. Nós já voltamos depois de um cafezinho.